Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Tá alto, né? Deixa eu falar mais baixo aqui. Até eu levei um susto aqui agora. Como é bom estarmos aqui, queridos. Como é bom podermos estar mais uma vez na casa do Senhor. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Quero aqui falar, né? Não me foi dada esta incumbência, mas agradecer em nome dos pastores, né? Tenho agora em mãos o microfone, então eu quero agradecer em nome dos pastores pelo carinho da igreja, pelo amor, pela sensibilidade, pelo respeito com que sempre nos trataram. Deus abençoe. Jesus, eu disse isso hoje para uma pessoa, e a gente fala, as pessoas levam em tom de brincadeira, né? Porque uma pessoa estava lá embaixo com uma garrafa de café, e aí chegou um irmão, foi pegar a garrafa, e alguém falou assim: não, deixa o que eu te sirvo. E eu falei: irmão, a Bíblia diz: aquele que faz a um dos meus pequeninos, a mim estás fazendo. Às vezes nós achamos que fazer para alguém coisas que a gente faz corriqueiramente não tem valor, mas no mundo espiritual tudo tem valor. Quando você faz de coração, quando você verdadeiramente honra. E obrigado, eu particularmente me senti muito honrado aqui nesta noite, e tenho certeza que os meus pares, os meus irmãos também. Abra sua Bíblia, querido, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Valeu. O Ctrl+C, com relação ao acontece, né? Aconteceu. E esqueceram de colocar um aviso, né, Alan? O Alan está olhando lá e fazendo assim. Dia 25, às 8 da manhã. Os irmãos que gostam, que curtem uma motocicleta e tal, né? Querido, se a sua motocicleta é de 100 cilindrada para cima, tá dentro. Porque abaixo disso não pode pegar a estrada, e nós não podemos ser omissos. Você precisa ter uma moto acima de 100 cilindrada, ter habilitação, obviamente, né? E saber andar de moto, tá bom? Nós vamos nos encontrar aqui na porta da igreja. O Alan está encabeçando, está organizando este evento, para a gente pegar um vento no rosto, que é muito gostoso, fazer parte aí da paisagem, da estrada. E nós vamos, nesse primeiro momento, no Road Shopping. O Road Shopping, rodovia Castelo Branco, quilômetro 73, próximo a Sorocaba. Um local muito legal, agradável, local de encontro de motociclistas. Então você, Alan, fica de pé aí para o pessoal ver, que o Alan é aquele jovem, bonito, comprometido, casado com a Natasha também, aquela moça bonita que está do lado dele, tá bom? Procura esse jovem e dê o seu nome, para que nós possamos dar uma volta, nos conhecermos, tomarmos um café, e vai ser uma grande bênção. Queridos, estivemos aqui pela manhã também falando na escola dominical, encerramento da revista, só que nós não conseguimos fazer encerramento hoje por conta da nossa assembleia, então será feito no próximo domingo. Hoje falamos a respeito de Romanos capítulo 15, estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, e na semana que vem então falaremos o último capítulo da epístola de Paulo, no capítulo 16. Tua Bíblia está aberta aí? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Eu quero ler com os irmãos do verso 1 ao verso de número 10. Aproveitar que a minha esposa não está aqui. Hoje é dia dos namorados, né? A igreja é bem crente que falou: dia do pastor, né? Legal, parabéns, viu? Aí quando perguntaram hoje: hoje é dia do namorado, eu falei: não, hoje é dia dos netos. Falou: como assim? Falei: porque é o segundo ano. Meu filho, ele pega a namorada dele, minha nora, vai viajar e larga as crianças com a gente. Se pode negócio desse, né? Se pode negócio desse, né? Então, hoje não é só o dia dos namorados, é dia dos netos. Lá em casa está funcionando assim. Pelo segundo ano consecutivo, eu preciso chamar um menino e falar assim: vamos bater o papo aí, cara. Você tem 11 anos de casado, eu tenho 31. Não é porque eu tenho 31 que acabou o negócio, né? Tem que tomar um café, tem que tomar uma sopa, né? Tem que fazer alguma coisa aí, comer Não, eu ia falar um negócio, mas deixa para lá.
A Sema já olhou para mim assim, então, né? Muito bem. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, tem um texto, uma palavra muito bacana da parte de Deus para o nosso coração. E o tema da mensagem dessa noite é revestidos do poder do alto. Ser cheios do poder do alto. Do alto emana poder. E como necessitamos, como precisamos ser impactados por esse poder, como precisamos ficar à mercê desse poder, como devemos buscar esse poder. E nós temos esse texto, e eu quero ler com vocês, acompanha a minha tradução aqui, NVI, você que está com a sua Bíblia, os meninos já colocaram ali, diz assim o texto sagrado. Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali ele era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João, olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Abaixe tua cabeça, querido. Senhor, estamos diante da tua palavra, a palavra esta que não volta vazia, mas a palavra que cumpre, ó Pai Celestial, o teu propósito. Nossa oração a Deus é que os corações aqui nesta noite sejam corações sedentos do Senhor, ó Pai, sedentos por Ti, sedentos, ó Pai Celestial, para que haja nesta noite um encontro verdadeiro com a pessoa do Teu Espírito Santo, e que possamos, ó Deus, sair daqui cheios, assim como nós, é o tema dessa mensagem, que esta noite seja uma noite de revestimento, que esta noite seja uma noite, ó Pai, onde possamos verdadeiramente receber uma visitação poderosa do Seu poder. Que o Senhor possa, ó Deus, manifestar a Tua graça sobre nós nesta noite. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É interessante os dois personagens que estão participando aqui deste acontecimento. Pedro e João. Quando você faz um retrato da igreja, quando você pega a parte onde Jesus, ele morre, Jesus ele ressuscita, Pedro o nega, nós vamos ver que Pedro ainda tinha indícios sobre a sua vida desta negação. E João, então, o conhecido apóstolo do amor, então ele se achega a Pedro, ele que é o homem que vai ajudar a Pedro a se levantar, ele que é o homem que chega próximo de Pedro, ele é aquele camarada que começa a acompanhar Pedro nas orações. O processo de Deus na vida do Pedro deu-se também por ajuda deste grande homem chamado João. No relato que nós temos na nossa Bíblia, querido, Lucas, o autor, ele faz aqui uma transição da vida exemplar da igreja apostólica nos tempos justamente de Pedro e de João. Esta conexão, essa transição que ele faz, é uma transição que nós enquanto igreja, nós precisamos estar atento e precisamos ser nos dias de hoje como a igreja daquela época. Talvez, dado a questão contemporânea, dados os acontecimentos, dado a modernidade, parece que às vezes a igreja ela fica difícil verdadeiramente de exercer o seu ofício, de verdadeiramente incorporar o seu papel. E inicialmente há 3 coisas muito importantes que esta igreja, através da autoria de Lucas, essa igreja que nos é apresentada por Lucas, ela traz em seu bojo 3 colunas, eu chamo de coluna. A primeira, a igreja, ela orava. E a igreja ela orava porque os seus líderes eram homens de oração.
O texto está relatando dois grandes líderes da igreja primitiva, Pedro e João, que estavam se dirigindo às 3 da tarde para o templo. É interessante que quando você faz uma pesquisa histórica, o templo já era um local mais ou menos vazio, era um local onde a religiosidade estava imperando. O texto que Lucas ele relata para a gente é mais ou menos a mesma estimativa de que o mesmo Lucas retrata no capítulo 6 do seu evangelho. A corrupção estava dentro do templo. Mas mesmo assim aqueles homens, eles iam não por aquilo que acontecia no templo, eles iam para o cumprimento, para o compromisso que eles tinham da parte do Senhor. Então a igreja, ela orava porque os seus líderes oravam. Uma outra coisa que nós vemos inicialmente nesse texto é que a igreja, ela experimentavam as maravilhas divinas porque os apóstolos, eles tinham conhecimento do que era o poder do alto. É o que nós vemos na vida dos apóstolos, é o que nós vemos na vida daquelas pessoas que verdadeiramente se colocam para ser instrumentos do Senhor. Um outro ponto muito importante, que a igreja abalou o mundo porque ela estava cheia do poder do alto. Quando nós olhamos, e hoje o que mais tem hoje, é cursos para você alavancar a sua igreja. É curso para que você faça uma igreja mais dinâmica. Quantos métodos há? Você coloca na internet, você coloca no Google, quantos autores, quantos escritores, eles gastam muito tempo da sua vida reescrevendo como se fosse uma história de uma nova igreja, como se apenas métodos fossem verdadeiramente necessários. Aí nós olhamos para esse texto e nós vemos que Deus, Ele está procurando, né? Enquanto as igrejas hoje procuram melhores métodos, Deus está procurando homens e mulheres melhores. Enquanto muitas igrejas estão procurando, olha, vamos fazer o curso tal porque nós vamos alavancar a igreja, olha, nós vamos fazer aquilo. Queridos, são receitas. Deus não está em busca de receitas. Deus não está em busca de métodos. Deus está procurando homens verdadeiramente, porque Deus ele não unge métodos. Deus ele unge pessoas. Deus ele unge homens e mulheres e ele reveste-os do poder do seu Espírito Santo, para que essas pessoas sejam revestidas com o poder do alto. É interessante que o Pedro e o João, eles tinham uma vida dedicada ao Senhor. E não é porque eles eram de tempo integral na obra do Senhor, era porque eles eram homens de oração. Eles eram pessoas comprometidas com oração. Eles viviam uma vida que permitia que o Espírito Santo os revestia, que o poder do alto pudesse ser manifesto na vida deles em todo o tempo, em todo momento, independente da situação ou da circunstância. E é interessante que nós aprenderemos nessa noite algumas lições que Pedro e João, através da sua atitude, através dessa sensibilidade que eles têm de ouvir o Espírito Santo de Deus, eles nos ensinam algumas lições que nós queremos compartilhar com os irmãos nessa noite. Quando nós falamos em ser revestidos do poder do alto, a impressão que dá é que parece que há um peso em ser revestido do alto. Há um peso em gastarmos tempo em oração. Às vezes nós gastamos tempo, eu particularmente gosto muito de futebol. Às vezes a gente passa 90 minutos sentado na frente da televisão assistindo futebol, mas nós não passamos 90 minutos, 30 minutos, 20 minutos orando. Quando isso acontece comigo, com você, querido, alguma coisa está errada em relação à nossa fé. Eu não estou aqui fazendo menção em dizer que o futebol é errado. Quem gosta é um meio de você ter uma distração, é um meio de você ter ali o seu hobby. Mas nós precisamos entender, querido, que nós, enquanto cristãos, nós fomos chamados para termos uma experiência aquém desta experiência física que nós muitas vezes nos dedicamos mais tempo. E aí a primeira lição que nós vamos aprender com Pedro e João é que para que haja a manifestação do alto sobre a minha e a sua vida, nós precisamos ter compromisso com a nossa vida de oração. Eu achei muito lindo hoje quando nós viemos todos aqui à frente, na reunião. E como igreja estivemos aqui, uníssonos, unidos, um só corpo, a igreja como um corpo. Não a igreja como instituição, a igreja como corpo de Cristo.
A igreja como aquela que foi comprada, lavada, remida pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E nós oramos. Como foi gostoso. Oração impactante. Uma oração que eu tenho certeza que aquele que verdadeiramente entendeu todo o propósito daquilo que estava acontecendo, sentiu-se tocado, sentiu-se cheio do Espírito Santo. E eu tenho certeza, querido, que nós voltamos diferente, com uma leveza sobre os nossos ombros em relação a tudo que foi tratado aqui hoje. E é interessante esta importância desse compromisso com a oração. O primeiro verso que nós lemos diz que Pedro e João subiam no templo às 3 da tarde para orar. Nós entendemos e vemos na vida dos apóstolos que oração não era uma opção para os apóstolos. A oração, ela era prioridade. Nós vamos ver que o livro de Atos dos Apóstolos começa com oração. Atos 1, verso 4 vai dizer que eles oravam, estavam juntos. Oravam para que do alto fossem revestidos de poder. Eles estavam orando porque eles estavam aguardando a promessa do Pai. Um tempo de dificuldade que a igreja de Atos estava passando, perseguida, ameaçada pelo Sinédrio. Mas eles ali não estavam acovardados, eles estavam orando ao Senhor, pedindo ao Senhor intrepidez para pregar o Evangelho, para serem cheios do Espírito Santo e para abalar o mundo. Era o que a igreja de Atos dos Apóstolos fazia, era o que a igreja de Atos dos Apóstolos, e a resposta vem em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31, quando a resposta diz que tremeu o lugar que eles estavam e todos ficaram cheios do Espírito Santo, como você pode aí olhar e confirmar na sua Bíblia. É interessante, nós precisamos ter essa preocupação. De acordo com a igreja de Atos dos Apóstolos, nós enquanto igreja fomos chamados para abalar o mundo. E o que é que tem acontecido? Será que como igreja nós estamos abalando o mundo ou tem acontecido o caminho reverso? Ou será que o mundo está abalando a igreja? O mundo está chacoalhando a igreja? O que é mais fácil muitas vezes é nós levarmos o Evangelho. E hoje, por exemplo, ligou-me uma pessoa, mandou uma mensagem de WhatsApp, e eu fiquei triste com a notícia que eu recebi. Um jovem, ele já fez parte do Metamorfose Radical, ele fez parte de uma instituição que ajudava inúmeras pessoas. Quantas vezes nós ajudamos esse jovem? E hoje ele mandou uma mensagem assim: olha, eu estou mandando para você, pastor, o nome de um outro pastor, para que vocês tenham contato e possam conversar, para poder continuar ajudando a instituição tal, porque eu não sei se é do seu conhecimento, mas eu estou fora dos caminhos do Senhor. Eu, como assim? Como assim estou fora dos caminhos do Senhor? Gerou-me uma preocupação, gerou-me um incômodo muito grande. E eu novamente lendo, repassando o meu texto agora à tarde, eu fiquei pensando: será que nós somos a igreja que está abalando o mundo? Ou nós somos a igreja que está sendo abalada pelo mundo? Precisamos entender isso. Como que alguém que abriga o Espírito Santo, o poder do alto, qual tem sido a nossa prioridade, como aqueles que dizem ser cheios do Espírito Santo? Quero dizer uma coisa para você, querido: palavras sem oração são palavras mortas, são palavras ao vento. E recorro agora a um homem que tenho uma admiração muito especial. Um homem que nos ensina que uma igreja que ora, ela abre de forma milagrosa para que o Deus do universo, Ele intervenha nas nossas situações, na nossa vida, na nossa causa de forma milagrosa. Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, um pastor batista, um homem que eu tenho como uma grande referência. Certa vez, perguntaram-no qual é o segredo do sucesso do seu ministério. E é interessante a resposta que ele dá. Ele diz o seguinte: eu trabalho de joelhos. O meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. Quando eu li essa frase na biografia de Spurgeon, eu quis saber o porquê que a biblioteca dele valia menos do que a experiência dele. Por que ele retrata justamente a sua biblioteca? Porque ele era um grande leitor. Charles Spurgeon, ele lia 6 livros por semana. Ele lia mais de 312 livros por ano. Charles Spurgeon,
ele tinha uma biblioteca que tinha cerca de 12 mil exemplares. 12 mil livros dentro da sua biblioteca. Por isso ele fala: olha, o meu trabalho, ele é feito de joelhos. O meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. Queridos, escrevendo essa mensagem, o meu coração encheu-se de temor, porque eu olhei para a minha biblioteca e eu disse: eu tenho uma biblioteca parecida com a de Spurgeon. A minha biblioteca tem cerca de 12 mil exemplares. Mas quando eu olhei para mim, eu falei: eu não estou lendo 6 livros por semana como Spurgeon. E naquele momento eu olhei e disse: eu não posso dizer como Spurgeon de que o meu lugar santo de oração vale mais do que a minha biblioteca, porque eu deveria dedicar mais tempo de oração do que até mesmo algum tipo de leitura. E aquilo chamou-me muita atenção. Eu pedi perdão ao Senhor e disse: Senhor, me ajude a orar mais. Senhor, me levanta mais como um homem de oração. Senhor, nós precisamos aprender, Senhor, porque oração, querido, quando é suficiente, ou quanto é suficiente orar? Não é nós estarmos aqui tocando trombeta e dizer: eu oro 1, 2, 3, 4, 5. Spurgeon, ele tinha uma vida de oração, ele caminhava sobre oração. Na sua biografia vai dizer que ele estava caminhando com um amigo por um jardim lá na Inglaterra, e de repente ele viu uma árvore quebrada. Ele chegou para um amigo, eles estavam conversando a respeito da vida, e ele falou: querido, vamos dobrar o joelho aqui, vamos orar. E uma coisa tão natural, ele dobrou o joelho, fez uma oração, levantaram-se e deram continuação na sua conversa. Experimenta fazer isso com uma pessoa hoje. Esteja você andando no Bosque Maia e de repente fala: espera aí, irmão, olha, vamos dobrar o joelho e vamos orar aqui. Quando muitas vezes nós entramos na igreja e não dobramos o joelho na igreja, pedindo ao Senhor que abençoe o nosso culto, pedindo ao Senhor que abençoe as vidas, pedindo ao Senhor que abençoe os visitantes, pedindo ao Senhor que venha visitar as famílias, que aqueles que adentrarem com situações adversas, que entrarem enfermos, que entrarem com problema familiar, saiam daqui com a vida restaurada, ou pelo menos com uma resposta da parte de Deus. Como a oração é importante, como a oração ela é imprescindível. Um outro exemplo de um grande reformador, John Kynocks, no século XVI. John Kynocks, ele era um evangelista escocês, e ele reformula toda a questão bíblica, teológica, histórica, eclesiológica da Escócia, porque ele orava, e sempre quando ele orava, chorando aos pés do Senhor, ele pedia apenas uma coisa, ele dizia: Deus, dai-me a Escócia, senão eu morro. Que oração poderosa! Você já orou assim, querido? Você já viveu uma experiência dessa? Mulher a qual o marido ainda não é cristão, e dizer: Deus, salva o meu marido, senão eu morro. Senhor, salva o meu filho que ainda não conhece a tua palavra, senão eu morro. Senhor, salva, modifica a vida do meu vizinho, senão eu morro. Muitas vezes, querido, milagres da parte de Deus não acontecem na nossa vida, porque nós não temos levado tão a sério o compromisso com a oração como deveríamos. Mas eu quero crer que nesta noite, tanto eu como você, sairemos diferentes daqui no nome de Jesus. Sairemos aqui dizendo: Deus, faz de novo, assim como Billy Graham disse quando visitou a casa de John Wesley, porque John Wesley, ele orava tanto que ao lado da cama que ele dormia tinha 2 buracos, que era o buraco dos joelhos, de tanto ele ficar de joelho ali, o chão ficou ali, ó, aquele buraco amassado. E Billy Graham, um dia seminarista, foi fazer uma visita, e ele está lá de joelho. Quando entraram no ônibus para voltarem para casa, acharam falta de um, e ele estava lá: cadê o garoto? Olha, tem um garoto aí que não está no ônibus. Começaram a procurar pelos cantos, pelos cômodos da casa. Chegaram no quarto, estava um garoto de joelho. Aí o monitor bate no ombro dele, o monitor do seminário diz: Billy Graham, levante, querido, estamos atrasados. Billy Graham estava de joelho, orando e dizendo: Deus, faz de novo. Deus, faz de novo. Deus, faz de novo. Deus, o Senhor usou esses grandes homens, o Senhor usou esses reformadores, usa a minha vida.
compromisso com oração, querido. Como nós precisamos renovar o nosso compromisso com o Senhor. Eu creio que essa noite Deus está falando comigo e com você, querido, para que nós possamos talvez imitar a Billy Graham e dizer: Deus, faz de novo. Senhor, eu quero ser um canal de bênção aonde o Senhor me colocou. Eu quero ser um canal de bênção no meu trabalho. Eu quero ser um canal de bênção na vida da minha família. Eu quero, Senhor, que quando as pessoas chegarem próximo de mim, haja um milagre da parte do Senhor na vida dela, porque a partir de hoje eu quero ter um compromisso com oração. Quando olhamos para a Bíblia, vemos a vida do rei Josafá, de Ezequias no reino de Judá, homens de oração. Quando olhamos para a vida de Neemias, nós vemos que Neemias restaurou as muralhas de Jerusalém, tudo com oração. Quando olhamos para a vida dos apóstolos, como nós estamos vendo aqui hoje, homens que foram homens que abalaram o seu tempo, abalaram-no por causa da oração. Uma igreja, querido, que quer crescer, uma igreja que quer se fortalecer, ela precisa ser uma igreja de oração. Uma igreja que quer viver milagres, ela precisa ser uma igreja de oração. Uma igreja, ela cresce e ela se fortalece quando os seus líderes são líderes, homens e mulheres de oração. Se queremos viver milagres e queremos, amados, no nome de Jesus, sermos revestidos do poder do alto, precisamos dedicar-nos à oração. Aí Deus vai fazer coisas diferentes. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto, Atos capítulo 3, verso 2 a 5, vai dizer o seguinte para nós: estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um homem aleijado de nascença. Ele era colocado ali todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós, olhe para nós. Verso 5 diz: o homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Quando você olha a questão estratégica do templo, assim como nós vemos em algumas igrejas hoje, principalmente igrejas históricas, não católicas, você vai ver que lá tem muitas pessoas mendigando, recebendo alguma coisa. Isso faz parte, é um princípio histórico isso. A impressão que se dá, e a história vai também nos dizer isso, é de que as pessoas, quando vão, parece que para a igreja, elas ficam com o coração mais quebrantado. Então as pessoas que vão lá para pedir esmola, vão pegar essas pessoas que estão indo, então elas vão fazer assim, como diz o ditado popular: vamos fazer uma para Deus ver. Então elas ficam lá, em local estratégico, para poder ali ser atendida, receber alguma coisa. Então isso era comum, é comum na nossa época, e era comum na época dos apóstolos também. Mas aí tem um verso que o João, o apóstolo, em uma das suas epístolas, que ele diz o seguinte: que não é possível amar a Deus a quem não vemos, se não amarmos o nosso próximo, a quem está próximo de nós, a quem nós estamos vendo. Eram 3 da tarde, estava prestes a começar a reunião de oração. Pedro e João estão ali passando, e o camarada está ali dizendo: olha, me ajuda aí, olha, eu estou precisando de um dinheiro, estou precisando de alguma coisa. Aí ele diz o seguinte: querido, olhe para nós. Quando eu fiquei meditando e pensando nessa questão do olhe para nós, isso fere a nossa teologia. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não fala para as pessoas olhar para nós. Eu falo: olha para Jesus. Não olha para mim não, que eu sou falho. Não olha para mim não, que eu sou um homem cheio de erros. Não olha para mim não, que eu sou um exemplo. Eu posso não ser exemplo para você, mas olhe para Jesus. A nossa teologia nos ensina assim. A teologia cristã contemporânea, ela nos faz ser assim, ela nos faz agir assim. Mas a Bíblia diz algo totalmente ao contrário. A Bíblia diz que aqueles homens disseram para ele: olhe para nós. A questão está justamente no tipo de relação que esses homens tinham com Jesus. Jesus, jamais, alguém se apresentando para ele, ele ia dizer: olhe para um dos meus apóstolos,
Olhe para um dos meus discípulos. Jesus olhava para aquelas pessoas, Jesus atendia aquelas pessoas, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus dava uma atenção muito importante. O Paulo ele fala que nós somos uma carta de Cristo. Então uma carta ela tem que ser lida. Como é que as pessoas têm feito uma leitura de você como cristão? Qual é a leitura que as pessoas têm feito de mim enquanto pastor, enquanto cristão? Qual é a leitura que as pessoas estão fazendo da nossa igreja? O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, e nós falamos isso hoje em 1 Coríntios capítulo 11 verso 1, ele diz o seguinte: olha, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Você quer se dar bem na vida? Faça o que eu faço, siga o meu exemplo, porque o exemplo, a minha vida, ela é pautada na vida de Cristo. Será que nós podemos dizer isso ao mundo? Será que nós podemos dizer isso às pessoas? Será que nós podemos dizer isso para aqueles que nos cercam? Olhe para nós, assim como Pedro e João fizeram ali no templo, na porta chamada Formosa. Será que patrões podem dizer ao seu empregado: olhe para mim? Será que, como pais, nós podemos dizer para os nossos filhos: olhe para mim, siga o meu exemplo, faça o que eu faço, que você vai se dar bem na vida? Será que nós podemos dizer para os nossos liderados: olha para mim, siga os meus passos, porque eu tenho uma caminhada íntima com Jesus, e você vai ter também? Esta é uma grande advertência, querido, porque o segundo ponto da nossa mensagem é de que a nossa vida, para que possamos ser cheios do poder do alto, nós precisamos ter uma vida respaldada pelo exemplo. Eu não posso dizer para que alguém faça uma coisa se eu não a faço. Segundo o texto bíblico, eu preciso ser modelo, eu preciso ser exemplo. Infelizmente hoje há um grande abismo sobre o que falamos e o que fazemos. Há um grande abismo entre o nosso discurso e a nossa vida. Há muitas vezes um abismo entre a doutrina e a prática. A nossa vida, querido, infelizmente, muitas vezes ela não combina com a nossa mensagem. E ela precisa combinar com a nossa mensagem. As pessoas têm que fazer uma leitura em relação a mim, em relação a você, querido, e ver que nós estamos sendo respaldados pela palavra de Deus. Isso me faz, querido, voltar a esse compromisso do exemplo, da oração, de verdadeiramente gastar mais tempo com Deus do que com outras coisas. Não quer dizer que você vai ficar 10, 12, 15 horas orando, mas você vai estar sempre em espírito ligado ao Senhor. Aí a nossa vida muda. Aí as respostas que muitas vezes nós dávamos de forma mais grotesca, elas começam a ser respostas mais pensadas, respostas mais alinhadas com aquilo que Deus quer fazer na vida das pessoas. Uma frase que eu ouvi, e eu achei ela muito forte. Um certo autor, ele disse que o subcristianismo é pior do que o anticristianismo. O subcristianismo. Quando nós temos uma vida não pautada pela palavra de Deus. Nós falamos da palavra de Deus, nós repetimos versículos da palavra de Deus, mas a nossa vida, ela não condiz com aquilo que a palavra de Deus, ela nos diz para que sejamos. Essa noite é uma noite de reflexão. Essa noite é uma noite para nós pensarmos através da cura. A cura de um homem. A Bíblia fala, olha, aconteceu a cura de um aleijado, mas houve um processo. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo, Senhor, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre na minha vida, eu preciso de que alguma coisa aconteça. Deus está te dando nesta noite o subsídio para que aconteça o milagre que você espera. Há quem diga que Deus nunca está longe de nós, ainda que julguemos que Ele esteja. Mas qual é a distância que Deus está de mim e de você?
Deus está à distância de uma oração. Quando nós oramos, nós somos visitados por Ele. Quando nós oramos, nós somos impactados por Ele. Quando nós oramos, Ele faz de nós um grande exemplo. Mahatma Gandhi, um líder indiano, certa vez ele foi questionado a respeito da sua vida, e um grupo cristão indiano tentou evangelizá-lo. E a resposta dele foi o seguinte: eu creio, eu acredito no vosso Cristo, eu só não acredito e não creio no cristianismo que vocês vivem. Porque Cristo é um, o cristianismo vivencial é outro. Nós precisamos não permitir que haja essa separação. Quando as pessoas olharem para nós, que elas vejam Cristo em nós. Se você quer ser um canal da manifestação do poder do alto, querido, a nossa vida ela precisa ser respaldada pelo exemplo. Que paremos de dizer para as pessoas: olhe para Jesus, mas que possamos, segundo aqui a exortação bíblica, poder dizer: querido, olha para mim, querido, sem medo, sem mácula na sua vida, sem vergonha alguma de se expor e dizer: querido, olha para mim, eu tenho um compromisso tal com o Evangelho, eu tenho um compromisso tal com a palavra de Deus, que se você seguir o meu exemplo, Deus fará algo extraordinário na sua vida. Isso não é convencimento, isso é autoridade. Autoridade que a igreja tem perdido, autoridade que a igreja tem colocado em outras mãos. E é por isso que muitas vezes nós perdemos grandes bênçãos por conta de abrirmos mão da autoridade que Deus quer colocar. Ser revestidos do poder do alto é ser cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus. É você ter poder, ter fé, e se for a vontade de Deus, e você entender isso, você orar por uma pessoa enferma, e Deus há de curá-la. Foi o que aconteceu aqui. Parece que as coisas não acontecem mais nos tempos de hoje. A pergunta que poderia ser feita é: Deus mudou? Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. O Espírito Santo então ele está mais tranquilo, está mais maneiro, ele está mais, não está tão habitacional. Não. O Espírito Santo ele continua o mesmo. O Espírito Santo que agiu, que atuou, que abençoou, que curou, que efetivou esse milagre em Atos dos Apóstolos, é o mesmo Espírito que está nesta igreja aqui nesta noite. A questão é como nós oramos, como nós olhamos, ou como nós interpretamos aquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. A terceira lição que nós aprendemos com este evento, com esta cura, com o exemplo de Pedro e de João, é que para que haja manifestação do poder do alto, para que ela possa acontecer, eu preciso ter uma vida movida pela compaixão. Eu voltei um pouco na campanha de missões aqui. Qual foi o tema da campanha de missões desse ano? Compaixão. Compaixão. É verdadeiramente se colocar no lugar da pessoa. É verdadeiramente entender o que a pessoa precisa. É verdadeiramente olhar, se colocar, tratar a pessoa como ela deve ser tratada. É isso. Nós não podemos ser religiosos, mas precisamos verdadeiramente nos abster do campo da religiosidade e entrarmos para o campo da fé. É justamente o que eles estão nos ensinando aqui. Verso 6, ele vai dizer o seguinte, 6 e 7. Pedro diz o seguinte: eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou dar para você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Ele dá uma ordem, certo? É imperativo isso aqui. Mas olha o que diz o verso 7. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Pedro e João não demonstraram apenas compaixão, eles demonstraram todo o amor que eles puderam aprender com Jesus. Homens que estavam longe de demonstrar a sua religiosidade, porque muitas vezes nós estamos orando
E eu vou dizer porque já aconteceu em casa, por exemplo. Estou orando, de repente a filha: ô pai, eu preciso falar com você. Espera aí, menino, espera aí, eu estou orando, respeita. Você fica até bravo. Já perdeu já a sintonia da oração. Ele aqui nos dá uma lição muito importante. Muito importante. Eles interrompem o exercício espiritual da oração às 3 horas da tarde para se envolver com um desconhecido, uma pessoa que era ignorada pela sociedade, um paralítico que está à porta do templo. E é interessante que me venha à memória aquele acontecimento do sacerdote, do e do levita da parábola do bom samaritano. O camarada estava doente, eles estão indo para onde? Para o templo. Eles falam: não, deixa aí, eu estou atrasado para o culto. Eu estou atrasado porque eu vou ter uma reunião de liderança. Não, deixa o camarada cair daí. Não, eu estou atrasado para poder dar um atendimento espiritual na igreja. Não, deixa o camarada aí, outra pessoa atende, vai passar um monte de gente aqui. Pessoas que não entenderam bem o seu chamado, que não entenderam bem o seu papel. Esses homens aqui não estavam envolvidos, demonstrando religiosidade. Eles estavam verdadeiramente movidos de compaixão por alguém totalmente estranho. Por alguém que quantos já haviam passado à frente daquele paralítico. E é interessante, querido, que nós aprendemos algumas coisas. Quando nós fechamos os olhos para as necessidades das pessoas, quando nós damos valor mais a um ritual do que propriamente às pessoas, alguma coisa está errada. Um dia eu estava lendo um livro, pastor Jaime Kemp, e o Jaime Kemp ele dizia, eu não lembro que livro que era, mas ele dizia o seguinte, que o que era mais importante, um familiar ou o meu momento de oração? O meu momento de oração ele é importante. Mas eu posso muitas vezes dizer, né? Olha, eu vou parar porque de repente é uma necessidade emergente. Filha, o que você quer? E no meu caso, a minha filha precisava realmente de que eu falasse um negócio para ela. Eu falei, não. Eu me senti um religioso. Eu agi como um religioso. Eu posso dizer, olha, espera um momentinho. Pai, mas eu preciso falar com você agora. Querido, não vai ser pecado você interromper por alguns minutos a sua oração e dar atenção a uma pessoa e depois você voltar, vamos dizer, ao seu ato religioso. Não está errado. Errado muitas vezes é nós ignorarmos. E às vezes nós estamos orando pelos nossos filhos. E os nossos filhos estão querendo falar com a gente. E a gente acha que tudo é mais importante do que eles. Pessoas são mais importantes do que qualquer ato ou ritual religioso. Pessoas são importantes sempre. E vale a pena. Tanto vale a pena que Jesus morreu por elas. Pedro e João, eles olham para aquele homem, encararam um mendigo de frente. E aqui 3 coisas muito especiais acontecem. Eles trataram aquele homem como ninguém nunca havia tratado. Trataram-no como gente. Pararam, deram atenção, disse, olha para nós. Eles falaram diretamente com a pessoa. Diretamente. Houve um diálogo. Houve um relacionamento. Criou-se um momento de empatia. Ele diz, olhe para nós. Olha, em nome de Jesus, levanta e anda. Beleza. E dá as costas? Não, irmão. Você quer que eu ore por você? Não, eu vou orar, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Quem me conhece está mais próximo de mim. Quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, pode fazer uma oração? Eu nunca deixei ninguém sair da minha frente sem uma oração. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos tentados. Às vezes a pessoa quer vir, ela precisa de um tempo, ela precisa de uma atenção, nós precisamos dedicar uma parte do nosso tempo para ela. E a gente fala, não, irmão, só fala sobre o que é. Não, eu vou orar, e a gente, rapa fora. É tipo assim, olha, deixa eu sair pela tangente. Muitas vezes fazemos assim. Quando alguém falar para você, querido, você pode orar por mim? E às vezes as pessoas falam justamente por uma questão assim religiosa mesmo. Você pode fazer uma oração para mim? Eu faço, você quer? Vamos orar agora. Quantas vezes eu fiz isso na rua?
A pessoa, pastor, você poderia fazer uma oração? Faço agora. Nossa, mas agora sim? Você não pediu uma oração? Você precisa de oração para agora? Porque eu quero orar agora, depois não vou orar. Quantas vezes, querido? Às vezes na avenida aqui na Dom Pedro, já fiz oração com pessoas. Na rua andando, fiz oração com pessoas. Sabe por quê? Porque quando a pessoa precisa de uma oração, nós somos agentes de Deus para que haja manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, querido, um conselho: para com esse lance de, não, irmão, beleza, eu vou orar por você. E quando alguém fala para mim, eu vou orar por você, pastor, fala, então ora agora. Não, agora, você vai orar por mim, então ora agora. Como diz a minha mãe, depois o gato come. Eu aprendi isso com a minha mãe. Ela fala, depois o gato come. E trouxe isso para a minha vida espiritual. Tudo que a gente deixa para depois, querido. Acontece um compromisso, um telefonema, um WhatsApp, qualquer coisa, tira de nós o foco, tira de nós a atenção. Nós deixamos para depois e acabamos por não fazer. E é um erro. Eles não deixaram para depois. Eles falaram para aquele homem, levanta em nome de Jesus. E eles continuaram, colocaram-se à disposição para ajudar. Eles foram referencial, eles foram modelo para aquele homem. E Pedro dá para aquele homem verdadeiramente tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. Tudo que ele possuía. Pedro, ele tinha uma consciência tão plena, tão completa, tão cabal, de que ele era cheio do Espírito Santo, porque ele diz o seguinte, eu não tenho dinheiro, eu não tenho real, eu não tenho dólar, eu não tenho nada, mas eu tenho uma coisa que eu quero compartilhar com você, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo. Então levanta e anda. Olha, um milagre vai acontecer na sua vida. Querido, nós somos agentes para levar esperança aos desesperançados. Nós somos agentes da parte de Deus para levar cura àqueles que precisam ser curados. Nós precisamos verdadeiramente ser esse agente, ser cheio do Espírito Santo. E ele demonstra a autoridade no nome de Jesus. E uma coisa muito interessante, a autoridade e o poder de Deus jamais pode ser usada para benefício próprio. Se você diz que tem o Espírito Santo, se você diz que é cheio do poder do alto, você não pode ficar com isso guardado só para você. Da mesma forma que Deus nos enche de amor para que possamos amar o nosso próximo, amar as pessoas, Deus nos reveste de poder para abençoar a vida das pessoas também. Então eu preciso ser revestido de poder. Para que eu quero poder? Para dizer, olha, o poderoso Claudemir. Não, querido, para abençoar. Quando nós pedimos, Senhor, reveste a minha vida, me enche do poder do seu Espírito Santo. Ser cheio do poder é ter compaixão, como esses homens tiveram. Poder sem compaixão não passa de mera autopromoção. Poder sem compaixão é autopromoção. Pessoas que se promovem, pessoas que dizem o que faz. Nós precisamos, querido, ser esse canal de manifestação do poder do alto. E para encerrar, querido, para que haja manifestação deste poder do alto, nós precisamos crer no milagre da parte de Deus. Falamos de milagres, mas não vivemos milagres. Lemos e nos empolgamos na contemplação dos milagres na Bíblia, mas muitas vezes na nossa casa não vemos milagres acontecerem. Na nossa vida não vemos milagres acontecerem. Na nossa caminhada não vemos milagres acontecerem. E eu quero dizer, querido, que ser cristão é viver uma vida de milagres. Ser cristão, querido, é ser contemplado por milagres todos os dias. A gente cai no mesmismo. E as coisas muitas vezes elas são para nós como verdadeiros chavões. Não, mas eu vivo um milagre porque eu acordei vivo hoje. Querido, não se preocupe. Você vai levantar e abrir os olhos todos os dias até que Deus chamar a tua senha. Ok? Agora, o milagre é como eu vivo esse milagre no meu dia a dia. É como eu contemplo esse milagre na minha vida. Como eu sou um transmissor desse milagre todos
os dias. O milagre em nome de Jesus, para aquele que é revestido do poder do alto, para aquele que é cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus, tem que acontecer. Tem que acontecer. O que diz para nós aí o verso 7? Ele segurou o camarada pela mão, ajuda a levantar. Imediatamente os pés e os tornozelos desse homem ficaram firmes. O homem dá um salto, se coloca de pé e começa a andar. Depois ele entra junto no pátio do templo e ainda foi orar junto com Pedro e com João, andando, saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, eles reconheceram que era o mesmo homem que costumava a ficar mendigando sentado à porta do templo. E todos ficaram admirados. O milagre que nós contemplamos no texto sagrado, a cura desse coxo, foi um fato público. Segundo a Bíblia, segundo a história, um fato incontestável, verificável pela arqueologia. O homem era velho. De acordo com a história, vai dizer que esse camarada tinha cerca de 40 anos. 40 anos sendo levado até a porta do templo, 40 anos vivendo de esmolas, 40 anos acostumou-se a viver na dependência de outrem. Até que um dia encontrou-se com duas pessoas cheias do Espírito Santo. Um homem que era conhecido de todos. A cura desse homem foi um testemunho incontestável do poder de Cristo e uma prova verdadeiramente da sua ressurreição entre os mortos. Pedro havia pregado, cerca de 3.000 almas aceitaram a Jesus. Depois desse milagre, a partir do capítulo 4, você vai ver novamente o testemunho dos apóstolos, Pedro pregando e Deus acrescentando mais 5.000 almas à igreja de Atos. O milagre, ele é o antecessor do crescimento e da vida de igreja. Há 3 verdades aqui que eu quero compartilhar com os irmãos para nós encerrarmos. Por que houve aquela cura? Aquela cura, ela aconteceu porque não foi em nome de nenhum apóstolo, não foi em nenhum nome de santo. Aquela cura aconteceu porque ela foi em nome de Jesus. O poder da cura está no nome de Jesus, não no nome de uma pessoa. Não é no nome de alguém, é no nome de Jesus. Quando você olha os versos mais à frente, o verso de número 12, por exemplo, as pessoas começam a ficar maravilhadas e começam a querer trazer um louvor sobre a vida dos apóstolos. E o Pedro, no verso 12, ele diz o seguinte: israelitas, por que vocês estão surpresos com isso? Por que vocês estão olhando para nós como se fôssemos nós que tivéssemos efetuado, ou seja, fizermos esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Pedro questiona, Pedro começa a mostrar para aquelas pessoas que aquele homem não foi curado porque eles eram pessoas especiais, porque eles eram sobrenaturais, mas aquela pessoa ela foi curada porque a cura foi realizada no nome de Jesus. Pedro não aceita glória para si, mas Pedro acredita essa glória para o Senhor Jesus Todo-Poderoso, o autor daquela cura. Uma outra lição que nós aprendemos, que a cura também teve um outro ingrediente. A cura ela foi realizada mediante a fé. E isso traz uma lição muito curiosa. A fé não é a causa do milagre. A fé é um instrumento para que o milagre aconteça. A fé é apenas a instrumentalidade. A fé não é a causa real do milagre. Nós vemos no texto claramente que foi a fé dos apóstolos um instrumento para a cura daquele paralítico, não propriamente do paralítico. Foram aqueles homens cheios do poder do alto, cheios do Espírito Santo de Deus, que foram totalmente interventor da parte de Deus para que o milagre acontecesse. Aquele paralítico, ele foi apenas o passivo nesse processo. A terceira lição que nós aprendemos é que a cura foi instrumentalizada por Pedro. Isso aqui é uma coisa especial para nós. Sabe por quê? Eu gosto da palavra instrumentalização, porque é isso que nós somos. Nós somos instrumentos de Deus. Eu sou instrumento de Deus.
Você é instrumento do Senhor. E Deus, Ele quer te usar, assim como usou Pedro aqui. Pedro, ele foi instrumento usado por Deus para que, em nome de Jesus, houvesse a cura e a libertação daquele paralítico. Queridos, o maior milagre que Deus pode operar na vida de alguém, que é o milagre que acontece quando a igreja ora. Quando eu falo de milagres, é bom eu deixar isso bem claro. Nós precisamos crer, em primeiro lugar, que se entrar um paralítico aqui, e Deus quiser operar e quiser curar, Deus Ele faz, amém? Isso é incontestável. Mas há um milagre que a igreja contemporânea precisa muito, e isso requer muita oração, muito esforço, para que haja salvação de vidas. O maior milagre nos dias de hoje é salvação de vidas. Quantas pessoas perdidas? Foi até o que me entristeceu na tarde do dia de hoje, quando eu recebi aquela mensagem e o rapaz disse: não sei se é do seu conhecimento que eu estou fora. Olha, escreveu uma carta acadêmica para dizer que está desviado. Não sei se é do seu conhecimento, pois eu estou fora dos caminhos do Senhor. Pô, era falar: pastor, eu desviei, me apostatei da fé. Pastor, estava com o saudade do mundo. Pastor, resolvi virar. Pastor, eu nunca fui convertido. Porque aí, querido, para mim é um embate muito forte. Eu creio na conversão verdadeira. Aquela conversão que eu entrego a minha vida para Jesus, e aconteça o que acontecer, eu não vou apostatar a minha fé. Que nem Paulo fala: eu sei em quem eu tenho acreditado, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele é aquele poderoso que está guardando o meu tesouro até que me seja dado naquele grande dia. Salvação para mim é isso. Agora, a pessoa se converte, vem aqui na frente, faz voto, aceita Jesus. O voto que eu digo é o seguinte: declaração de fé. É batizado, passou 3 meses, você pega a pessoa fazendo atrapalhada lá fora. Aí depois você vai lá, conversa, a pessoa volta, se reconcilia e tal, passa mais 6 meses na igreja e volta. Querido, a pessoa precisa nascer de novo. Quando eu falo que o maior milagre de hoje é salvação, é a igreja se colocar nas mãos de Deus, de ser uma instrumentalidade do Senhor, para que o impacto do evangelho que está na sua vida vai ser tão poderoso na vida das pessoas, que as pessoas jamais vão se desviar. Elas vão se converter, sabe por quê? Porque elas verão verdadeiramente Jesus na sua vida. Elas não vão ver a religiosidade, elas não vão ver a denominacionalidade, porque muitas vezes aparece que a placa da nossa igreja vai na frente de Jesus. Jesus tem que ir à frente de tudo. Jesus é maior do que a igreja batista, Jesus é maior do que a igreja presbiteriana, Jesus é maior do que bispo, Jesus é maior do que tudo isso. Jesus é maior do que os pastores. Jesus é o soberano Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus que morreu por mim e por você, querido. É a Ele que nós temos que ser compromissados verdadeiramente. Aí quanto mais você for compromissado com Jesus, você vai ser comprometido com a vida das pessoas, porque você vai lutar para que as vidas sejam salvas. Quanto mais você se aproximar de Jesus, Jesus te trouxe para servi-lo na igreja batista, você vai ser fiel à denominação, porque você é fiel a Jesus. Está entendendo isso? É um processo. É um processo. E encerrando, querido, se eu quero ser um canal da manifestação do poder do alto na vida de outras pessoas, eu preciso crer nos milagres da parte de Deus. E faço a você 2 perguntas. A primeira: por que eu desejo ser um canal de bênção? Você precisa saber disso. Se você quer ser um canal de bênção, você precisa saber. Eu tenho que saber. É como você quando fala: olha, a minha profissão, eu quero ser psicólogo. Você quer ser psicólogo por quê? Você quer ser psicólogo porque a psicologia te dá dinheiro? É um interesse. Ou você quer ser psicólogo porque você quer cuidar das pessoas? Pô, eu quero ser médico. Por que você quer ser médico? Ah, porque médico ganha bem. Opa, peraí.
Nós precisamos conhecer, ser honesto conosco, com nós mesmos, a respeito do nosso verdadeiro propósito. Qual é a motivação? O que me motiva? Qual é o combustível que queima no meu coração para que eu seja quem eu quero ser? E eu quero ser por quê? É por causa de Cristo? Ou por minha causa? Então, por que eu desejo ser um canal da manifestação do poder de Deus na vida das pessoas? Qual é a motivação do meu coração para que o poder do alto se manifeste? Já respondi essa. A manifestação do poder do alto acontece, querido, quando o desejo da minha vida é ser como Jesus. Segundo, quando a prioridade da minha vida é Jesus. E terceiro, quando a glória e a honra são dadas a Jesus. Aí sim, eu vou entender o que é ser revestido do poder do alto. Fiquemos de pé. Que possamos colocar a nossa vida no altar do Senhor. E que saímos daqui nesta noite. Eu quero ser revestido de poder por conta disso. Eu quero ser revestido do poder para evangelizar. Eu quero ser revestido do poder para ganhar almas para Jesus. Eu quero ser revestido do poder para ser um bom líder. Eu quero ser revestido do poder para ser um bom marido. Eu quero ser revestido do poder do alto para ser uma boa esposa. Eu quero ser revestido do poder do alto para ser um bom filho. Eu quero ser revestido do poder do alto para ser um bom cidadão na terra, porque eu sou cidadão do céu e represento o céu aqui na terra. Que possamos sair daqui, querido, certos da nossa verdadeira identidade, certos do compromisso que nós temos com o Senhor, pois quanto mais sermos compromissados com Ele, mais Ele o será comigo e com você. Abaixa a tua cabeça, querido. Nós vamos orar. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, mas eu quero que você, aí onde você está, diga verdadeiramente ao Senhor: Senhor, eu quero ser revestido do alto, de poder, de autoridade. E coloca o porquê que você quer isso. E eu quero que você tenha certeza de que o grande risco que você corre nesta noite é de que Deus te atenda, de que Deus vai ouvir a tua oração, de que Deus vai revestir a tua vida, de que Deus vai te encher deste poder, querido. O poder intrépido do testemunho, o poder intrépido. Quem sabe você tem vontade de falar do amor de Deus e diz: olha, eu não consigo falar, eu não sei como abordar as pessoas. É o poder do alto que nos dá, querido, esta sensibilidade. É o poder do alto que nos dá, querido, os meios para que nós possamos alcançar a vida das pessoas, porque a salvação depende dele. Mas como instrumento do Senhor, nós precisamos ir e levar esta palavra. Mas é dele, por ele e para ele. Senhor, nós queremos louvar o teu nome. Louvar o teu nome, ó Deus, por esta oportunidade onde podemos ouvir a tua palavra. Nos alegrar, Senhor, porque quando o Senhor nos exorta, o Senhor nos exorta de forma a querer fazer algo maior e melhor nas nossas vidas. Talvez entramos aqui nesta noite, Senhor, sentindo-nos como um gatinho, Senhor. Um gatinho frágil, um gatinho assustado. Mas queremos ser revestidos do alto para sairmos daqui como um leão, Senhor. Oh Deus, porque sabemos que o leão da tribo de Judá está conosco. Oh Deus, queremos sair daqui, ó Deus, revestidos de autoridade do alto, para que quando a nossa boca se abrir para falarmos do teu amor às pessoas, que o teu Espírito Santo fale através de nós, que teu Espírito traga à nossa memória, Senhor, a tua palavra. Deus, que possamos ser sensíveis, de forma que a sensibilidade espiritual que temos possa atingir as vidas dos nossos irmãos, dos nossos amigos, da nossa família, dos nossos vizinhos, Senhor, para que as pessoas possam verdadeiramente olhar para nós, e quando elas olharem para nós, nós podemos dar para elas aquilo que temos: Jesus Cristo, o amor de Deus, a salvação conquistada na cruz do Calvário. Ó Deus, faz de nós, Senhor, ó Deus, esses crentes intrépidos,
que possamos ser instrumentos do Teu favor, para que haja um grande avivamento, que possamos ser instrumento do Senhor, ó Pai, para que, a começar de mim, Senhor, que venha o Teu avivamento para a vida das pessoas, para que nós possamos ser ganhadores de almas, para que nós possamos orar, Senhor, e não orar até mesmo como se fosse um pouco o caso, mas orarmos sentindo a necessidade da salvação das pessoas, chorarmos por vidas, Senhor, clamarmos por vidas, intercedermos por vidas, derramarmos lágrimas, Senhor, por vidas que estão sofrendo, que estão morrendo longe do Teu amor. Que possamos nos sentir, ó Pai, assim como Paulo diz, Senhor, sentirmos responsáveis pela vida de outras pessoas, pela vida espiritual da nossa casa, pela vida espiritual do nosso cônjuge, pela vida espiritual dos nossos filhos, a começar na nossa casa. Faz algo extraordinário, Senhor, faz o milagre do Senhor através de nós. Esta é a nossa oração, o qual fazemos na certeza de que o Senhor está ouvindo e já está atendendo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.